E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Altos Motivos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ricardo. Bom, acho que todo mundo é de acordo comigo que os anos 80 e 90 foram simplesmente fantásticos para a indústria automobilística brasileira. Especialmente no tocante dos nossos carros esportivos, né? Tudo bem que principalmente na década de 80 os nossos carros estavam assim bem defasados se a gente comparar com carros dos países europeus, dos Estados Unidos, do Canadá, que já tinham até injeção eletrônica, isso só para citar um exemplo. Mas a verdade é que os carros nacionais foram melhorando, principalmente a partir de 1990, quando os portos brasileiros foram reabertos para as importações. Então os carros foram se melhorando muito. E no vídeo desse final de semana a gente vai estar falando de um desses ícones da indústria automobilística brasileira, o Escort XR3. Então você vem com a gente acompanhar mais essa história de mais um ícone da indústria automobilística brasileira. Muito bem, então vamos falar desse ícone da indústria automobilística, o Escort XR3. Só que antes eu vou fazer uma pergunta para você. É a sua primeira vez aqui no canal dos Motivos? Então aproveita para se inscrever. Olha, tem muito vídeo legal. Se você der uma sapeada aí, com certeza você vai encontrar muita coisa bacana. Então vai lá, dá uma checada nos vídeos, compartilha e comenta aí, deixa nos comentários o que você vai estar achando. Bom, vem fazer parte dessa família de loucos por carros. Beleza? Combinado? Bom, pra gente poder entender como é que o Escort XR3 chegou no Brasil, a gente fala lá de julho de 1983, quando a Ford trouxe para o Brasil o seu primeiro carro mundial a ser vendido no Brasil, o Escort. Ele foi apresentado de princípio na versão LGL com o motor CHT 1.3, a versão guia, que era de luxo, que trazia o CHT 1.6 com 73 cavalos, e um pouquinho mais para frente chegou a versão esportiva, o Escort XR3, que trazia o mesmo CHT 1.6, só que a Ford deu uma mexidinha aqui e outra ali e conseguiu fazer o carro chegar a 82 cavalos. Não era muito, principalmente se a gente levar em consideração a aparência esportiva do Escort XR3, mas de toda forma ele é foi um carro que caiu muito no gosto da galera jovem principalmente e se tornou um objeto de desejo. O Escort XR3, visualmente falando, ele era praticamente o mesmo da Europa. Mecanicamente, não. Como eu disse, o CHT, que na verdade geração que acabou vindo dos Corcels, né, do Ford Corcel, acabou sendo aí essa herança. Mas, enfim, o Escort XR3 ele trazia faróis de milha, faróis de neblina, as lâminas dos para-choques eram pintadas na cor do carro, vinha com uma roda de liga leve de 14 polegadas, que o pessoal aí acabou dando o apelido de rodas trevo de 4 folhas. Na traseira ele tinha um aerofólio bem bacana, além de no vidro traseiro, né, no vidro da tampa do porta-mala, tinha uma moldura adesiva em preto fosco. O carro também tinha, poderia vir equipado com um teto solar. O interior dele era bem bacana, tinha um apelo esportivo aí bem forte, um volante de 2 raios com um painel com contagiros. Os tecidos dos forros de porta, de lateral traseira tinham uma padronagem exclusiva, além dos bancos esportivos que eram exclusivos para essa versão. O Escort XR3, ele, como eu falei já de princípio, ele agradou muito, virou aí o sonho de consumo principalmente dos jovens. Aí em 84 a Ford dá uma tacada aí de mestre, né, no marketing. Para o Grande Prêmio de Fórmula 1, que nessa época era no Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá, a Ford consegue fechar lá um acordo e o Escort XR3 foi o Pace Car do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 1984. Com isso, foi um tremendo marketing para o carro. Lógico que esse Pace Car tinha uma motorização diferente do que o XR3 que era vendido. Foi receber uma pintura exclusiva, as rodas foram pintadas de branco, tinha ali as faixas na parte inferior, enfim.
fez ali a propaganda, mas não ficou só nisso. A Ford deu uma outra tacada de mestre, que foi criar uma série especial exclusivíssima de apenas 30 unidades, que foi o Escort XR3 Pace Car, que na verdade era um XR3 normal, que era pintado de branco, com as rodas brancas, e recebia as mesmas faixas, né, igual do Pace Car, o adesivo no para-brisas, e com isso esse carro se tornou aí, nos dias de hoje, ele é um dos carros colecionáveis aí mais valorizados, porque foram apenas 30 unidades, é um carro raríssimo, difícil de se encontrar em bom estado, então com isso, nos dias de hoje, o Escort XR3 Pace Car é um dos carros aí colecionáveis mais valorizados. Para o ano de 1985, a Ford apresentou a versão mais legal e mais charmosa do XR3, o Escort XR3 conversível, que trazia toda a mecânica do Escort XR3 hatch, mas que tinha o diferencial de você poder baixar a capota, sentir o vento batendo no rosto, que era simplesmente sensacional. Nessa época, a capota ainda, o acionamento era manual, tá? Fechar e abrir tinha que ser, o processo era todo feito manual. O sistema elétrico só veio a partir de 1990, mas também só podia ser acionado quando o carro estava parado. Em 85 também teve uma série especial que foi o Escort XR3 Laser. Ele trazia de diferente, era que ao invés de rodas de liga, ele vinha com calotas pintadas na cor do carro, que apesar de nas fotos parecerem brancos, para mim parece a cor branco, né? Mas na propaganda da Ford, dá uma lida aí, diz que o carro vinha na cor exclusiva cinza claro. De toda forma, o carro trazia uma faixa na lateral que vinha escrito laser, próximo já bem na bordinha final, e o painel também tinha um adesivo escrito laser. E essa era a única coisa que diferenciava aí dessa série especial do Escort XR3. A primeira reestilização do Escort veio em 1987. Foi na verdade um facelift. A carroceria era a mesma, mas de qualquer jeito foi uma reestilização, um facelift que deixou o carro muito bonito, tá? A nova frente, um novo capô, com novos faróis. O capô que ele fazia como a volta, como uma moldura parcial nos faróis e nos piscas. E ao mesmo tempo ele se conectava com a grade dianteira, que era conectada nos novos para-choques envolventes. Na traseira as lanternas passaram a ser lisas e o aerofólio ficou mais bonito, ficou mais sóbrio. Ele recebeu novas rodas de liga leve que ficaram muito bonitas com esse conjunto, novo desenho dos retrovisores. E o interior também foi totalmente reformulado, recebeu um painel muito bonito. O painel de instrumentos agora tinha iluminação indireta, o que deixava muito bonito à noite. O painel do Escort XR3 era realmente um dos painéis mais bonitos na época. E o volante que foi colocado no XR3, para mim, é um dos volantes mais bonitos de todos os carros dessa época. Os forros de porta e das laterais traseiras também foram redesenhados, receberam novos padrões nos tecidos, e os bancos esportivos também foram redesenhados, ficaram assim num estilo mais bacana, mais sóbrio. Tudo isso ajudou ao Escort XR3 ficar ainda mais popular, a se tornar mais desejado ainda. Da mesma forma, o Escort XR3 conversível, com essa nova, com essa reestilização, com esse facelift, ele ficou muito bonito, caiu muito bem para o carro. O Escort XR3, a Ford só pecou realmente na motorização, porque o XR3, ele, comparado com os outros esportivos da época, ele era o que tinha o pior desempenho em velocidade final, retomada, 0 a 100. A Ford poderia ter trazido o motor da Europa, ou poderia ter aumentado a cilindrada do CHT, mas não foi feito isso, e com isso o Escort ele andava bem, mas ainda assim tinha o desempenho, deixava a desejar. Mas isso mudou a partir do segundo semestre de 1989. A gente sabe que a Auto Latina, que foi a joint venture entre a Volkswagen e a Ford do Brasil, começou em 1987. Mas efetivamente a gente só começou a ver os resultados dessa joint venture no segundo semestre de 1989,
Quando para a linha 90, né, os carros já saíram como linha 90, os carros da família BX da Volkswagen, né, Gol, Voyage, Paraty, Saveiro, os modelos de entrada, né, CL, passaram a ser equipados com motor CHT 1.6, que recebeu o nome de AE, foi rebatizado de AE 1600, né? E, inclusive, se você quiser saber a diferença, né, desses motores entre o AE 1600 e o AP, confere no card aqui em cima. A gente tem um vídeo falando aí da diferença desses motores, e aí você também vai poder saber se tinha um que era melhor ou que era pior. Então, confere no card, tá? Mas com isso, continuando, a família BX recebeu esse motor CHT. A gente viu o Verona da Ford receber logo da Volkswagen, motor AP1800, e passar a ser chamado de Apollo. A gente viu também os motores AP1800 equiparem o Del Rey, a Belina, o próprio Verona e o Escort XR3, que nesse caso recebeu o motor AP1800S, que era o mesmo motor que equipava o Gol GTS, que tinha os declarados 99 cavalos, mas que a gente sabe que era mais, que era por questão de tributação. A Ford, né, no caso aí, a Auto Latina, então declarava os 99 cavalos, que era para o carro não pagar uma tributação, não entrar numa faixa de tributação maior. Mas a gente sabe que esse AP 1800S tinha aproximadamente uns 106 cavalos. Com isso, a dinâmica do Escort XR3 melhorou muito, o carro melhorou demais. Fora a estética, né, do carro, que também teve uma melhoradinha. As rodas de liga leve foram atualizadas, elas tinham quase o mesmo princípio da roda anterior, mas ficou com alguns raios a mais. Ficou muito bacana também que o carro recebeu saias aerodinâmicas, recebeu molduras plásticas nos para-choques. E, de princípio, os para-choques não eram pintados na cor do carro. Só que nessa época, a Ford lançou uma série especial que o Escort XR3 vinha na cor branca, com os para-choques e os retrovisores pintados na cor do carro, e com um friso verde que fazia todo o contorno do carro. Passava pelos para-choques, né? Era no para-choque, passava pelos borrachões. E esse Escort foi uma série limitada de 1000 unidades e foi o Escort XR3 Super Sport. E você deve estar olhando para mim e falando, Super Sport, do que é que ele está falando? Ou se você conhece bastante, você sabe do que eu estou falando. Essa versão do Escort oficialmente é Super Sport, mas ficou conhecido como Escort XR3 Benetton. Exatamente. E além dos frisos verdes que eu falei, que fazia todo o contorno do carro, o emblema, né, adesivo escrito Escort 1.8 XR3 também vinha em verde, fora que o interior, que era o mesmo do Escort XR3, mas os tecidos, a padronagem dos tecidos era numa tonalidade verde, para combinar com esses frisos. Aí a partir daí, todos os outros XR3 passaram a ter os para-choques pintados na cor do carro. Em 1991 veio uma outra série especial, que foi o Escort XR3 Fórmula. O Escort XR3 Fórmula podia vir nas cores na azul Denver ou no vermelho Munique. Que, diga-se de passagem, eram duas cores maravilhosas, ficaram muito bonitas no Escort XR3. Além disso, né, todo o kit aéreo vinha pintado na cor do carro, as rodas eram diamantadas, ele trazia faixas adesivas com o nome dessa versão nas laterais. Mas a parte mais legal desse carro, o maior diferencial, é que ele vinha com ajuste eletrônico dos amortecedores. O que efetivamente isso quer dizer? Você tinha um comando no carro, né, no painel, que você acionava isso, e o que acontecia? Dependendo das condições que o carro era usado, os amortecedores se ajustavam. Se você estava rodando com o carro macio, os amortecedores estavam ajustados para o modo conforto. Isso era automaticamente. Bom, se você acelerasse, precisasse pegar uma curva mais íngreme, os amortecedores se adaptavam, e com isso a estabilidade do carro ficava incomparável. Foi assim foi um equipamento que realmente fazia toda a diferença. E olha, eu não sei de outro carro nacional que tenha tido esse sistema. Eu acho que só em carro importado. Foi uma sacada muito bacana do que vinha no Escort XR3 Fórmula. Uma outra coisa é que
o Escort XR3 Fórmula foi o primeiro Escort XR3 a vir com os bancos Recaro. As outras versões, né, os outros XR3 vinham com bancos esportivos, mas não tinham a etiqueta Recaro. A partir do XR3 Fórmula, então é que o Escort XR3 recebeu os bancos Recaro. Foram os primeiros XR3 a receber os bancos Recaro. Em 1993, a Ford apresentou a sua nova linha Escort, que veio numa nova carroceria, numa nova base, que agora tinha um entre-eixos maior. O carro ficou com uma aparência externa muito mais moderna, não tinha mais calhas no teto, ele trazia um vinco lateral que vinha de ponta a ponta do carro, as lanternas traseiras ficaram maiores, o capô traseiro também agora ia até o para-choque, né? Assim, quando abria, o acesso ao porta-malas era muito melhor. A frente ficou mais rebaixada em cunha, com os faróis tendo as linhas mais retas. Nos para-choques você tinha os faróis de neblina e também tinha os repetidores de pisca. O carro ficou muito mais moderno, com uma aparência muito mais atualizada, ficou com uma dinâmica melhor. Novas rodas de liga leve também. O interior foi completamente renovado, dando uma aparência, realmente o carro que tinha assim uma aparência de carro importado. E o melhor do Escort XR3 de 1993 é que ele passou a ser equipado com o motor AP2000i com injeção eletrônica multiponto, o mesmo motor que equipava o Gol GTI. Com isso a dinâmica desse carro ficou muito melhor. E outra coisa é que a partir daí também o XR3 passa a vir equipado com um freio a disco nas 4 rodas. Os dianteiros são ventilados e na traseira são discos sólidos. Vale lembrar também que o Escort XR3 conversível nessa nova geração do Escort ficou incrivelmente lindo. Um carro que ficou à altura de qualquer importado, porque nessa época era a época que estava chovendo de importados, os importados estavam entrando, então uma época que tinha muita opção de carro importado, e o Escort XR3 conversível não deixava nada a desejar. Aliás, nem o XR3 conversível e nem o hatch mesmo. Ficou uma linha muito bonita, eu acho que é uma das gerações também mais bonitas do Escort XR3. E assim, o Escort XR3 foi até 1995, porque para a linha 1996 do Escort, pós-Auto Latina, o esportivo passou a ser o Escort Racer e o RS, que receberam o motor 1.8 Zetec. De toda forma, o Escort XR3, desde lá de 1983, ele foi um carro que ele fazia corações disparar, né? Corações baterem mais alto, arrancou suspiro da moçada. Na época era o sonho de consumo principalmente da moçada, dos jovens, tá? É um carro que foi muito desejado, apesar dele não ter um desempenho à altura de toda a esportividade que ele transpassava, mas de toda forma era um carro que foi muito desejado e, sem dúvida nenhuma, deixou a sua marca de pneus na calçada da fama da indústria automobilística brasileira, né? Assim como também ele foi desses esportivos dessa geração, foi o primeiro a ser conversível. Depois o Cadete trouxe essa novidade, mas de toda forma foi um carro que realmente marcou a história de muita gente, faz parte aí da história da indústria automobilística brasileira, sem sombra de dúvidas nenhuma. Mas eu quero saber de você. Deixa nos comentários aí qual a sua história com o XR3. Qual o XR3 que você gosta mais? Você tem um XR3? Já teve um XR3? Você quer ter um XR3? Deixa nos comentários, compartilha com a gente aí, tá bom? Pessoal, agradeço muito a vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. E não se esqueça, se for a sua primeira vez, aproveita para se inscrever e acompanha a gente também nas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook. Fechou? Então até o nosso próximo encontro aqui no canal Autos Motivos. Grande abraço, pessoal. Tchau!